Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Edmar e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema bastante interessante, que é a perda da nacionalidade brasileira. Por onde eu tenho passado, tenho sempre escutado as pessoas conversando a respeito desse tema e muitas pessoas têm me perguntado se é possível perder a nacionalidade brasileira. Bom, eu respondo que sim, é possível perder a nacionalidade brasileira. E em quais condições se perde a nacionalidade brasileira? De acordo com a Constituição, o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, perde-se a nacionalidade aqueles que se naturalizaram ou por casamento ou por livre e espontânea vontade. Nessas duas situações, é possível perder a nacionalidade brasileira. Aqueles que adquiriram a nacionalidade por meio dos juris sanguíneos, perde a nacionalidade brasileira? Pode ter as duas nacionalidades? Sim, nesse caso você pode manter as duas, para aqueles que adquiriram por meio dos juris sanguíneos. Mas para aqueles que se naturalizaram, perde-se a nacionalidade brasileira de acordo com o artigo 12 da Constituição. Nós temos um caso muito interessante, que é o caso, por exemplo, da Cláudia Cristina Sobral. Ela era brasileira, morou nos Estados Unidos por um período de 10 anos, naturalizou-se americana. Cláudia retornou para o Brasil. Depois de um tempo que ela estava no Brasil, ela foi acusada pelo governo americano de ter matado o seu próprio marido. O governo americano pediu a extradição de Cláudia para os Estados Unidos. O governo brasileiro, depois de um longo processo, decretou a perda da nacionalidade de Cláudia, usando o artigo 12 da Constituição, também a extraditou para os Estados Unidos como americana, uma vez que ela já havia perdido a nacionalidade. Esse é um caso muito interessante, ao mesmo tempo preocupante, para que nós possamos analisar. Então, perde-se a nacionalidade, de acordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, aqueles que se naturalizaram ou por casamento ou por livre e espontânea vontade. Então, nesses casos, perdem-se a cidadania brasileira. Eu encontro bastante brasileiros que me relatam: bom, mas eu já estou naturalizado há mais de 10 anos, 15 anos, vou ao Brasil com frequência, volto, renovo o passaporte, nunca tive problemas. Então, como isso acontece? Elas devem ocorrer por dois processos. Ou que você faça um pedido formalmente da perda da nacionalidade, ou que exista uma provocação jurídica, que ou o governo brasileiro vá fazer um pedido da perda da sua nacionalidade por algum motivo, ou alguém entra com um processo pedindo a renúncia da sua cidadania. Então são casos como esse, no caso de provocação jurídica, é que você consegue ter a perda da cidadania. Hoje existe um movimento muito grande de brasileiros que moram fora do Brasil, né? Existe um movimento também dentro do Brasil, para que possam alterar essa lei, que a alteração dela seja muito bem-vinda, para que não afete outros brasileiros no futuro aí com a perda da nacionalidade brasileira. Pessoal, eu espero ter esclarecido aí com vocês esse tópico que eu considero bastante importante. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixe o seu like lá e divulgue esse vídeo para os seus amigos. Muito obrigado.